Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Miller, amém? Em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai, meu Deus querido, amado Senhor, usa o teu servo, Senhor, nesta noite, Pai. Deus, traga uma palavra aos nossos corações, meu Deus, usa poderosamente, que nesta noite que podemos estar abertos para ouvir a tua palavra. Meu Deus, abençoa o teu servo nesta noite, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Vamos abrir já a nossa Bíblia, para que façamos tudo o que sentimos de Deus em fazer, porque o tempo corre, mas o Senhor deixou o necessário para nós esta noite. Abra sua Bíblia, se você a possui, no livro de Jonas. E eu vou ler somente o versículo 8, 1:8 de Jonas. Diz-nos assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? Amém. Você pode dobrar o vosso, sentar no vosso assento. A palavra já está abençoada e já foi orado por nós. Eu gostaria de, antes de entrar neste assunto, dizer para este povo, para esta igreja, para os queridos pastores e nosso pastor Jorge Amorim, da alegria que eu tenho em estar aqui esta noite, ministrando a bendita, a santa, a imarcessível palavra do Senhor. Estive aqui, me parece que foi na terça ou na quarta, com a pastora Miriam, né? Numa reunião de oração, e senti coisa muito boa. Aleluia! Esta noite, pastor Jorge, eu já comecei chorando, porque o culto foi aberto com um hino que em 1969, quando o meu sogro assumia a igreja onde eu, adolescente, fazia parte, era o nosso hino preferido e predileto. 36 da harpa cristã. Aleluia! E eu já comecei derramando lágrimas. E daqui a pouquinho, os hinos prosseguiram, porque se tem uma igreja na terra que canta, é essa aqui. Como faz falta o louvor. Como é lindo estar num lugar onde se canta e se adora a Deus com suas melodias. Entre os hinos da harpa foi cantado o 511. E eu voltei a 1982, quando eu estava já pastoreando a minha terceira igreja. E ali foi palco da minha cura, do câncer que tive. Foi aquela igreja que orava e cantava aquele hino. 511.
Ó, quão bom é o nosso Deus! Tudo preparou para os seus. Mas não ficou só aí, vieram os outros cânticos. E entre todos lindos que houveram aqui, não sei qual o grupo que cantou aqui, como era o nome do grupo, mas eu olhei lá na tela e vi: o Jordão eu não passarei só. E eu disse ao pastor Jorge, esse era o hino preferido do meu sogro. Pastor, o que me levou à obra e razão por que eu sou pastor hoje. E ele dizia assim: quando eu partir desta terra, cante esse hino no meu funeral. E foi cantado. E ele marcou muito para nós. E eu pude reviver isto aqui, porque é um dos meus hinos prediletos também. E o pastor Jorge dizia assim: esse cântico, com ele eu me converti a Jesus. Eu queria garantir a você, aleluia, se você tem a confiança no Deus que pregamos, que esta igreja prega, você não passará só o Jordão. Aleluia, aleluia, não passaremos só, teremos a companhia daquele que disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Conheço pastor Jorge já há mais de 11 anos, e já estive aqui há uns 8 anos atrás, mas nesta igreja linda é a primeira vez. E eu conheci agora outros pastores que eu não conhecia. Já conhecia Sandro, né? Já conhecia o Daniel Amorim, pastor Daniel, está ali, glória a Deus. Mas eu conheci outros aqui, conheci um outro Daniel. Conheci também o pastor que veio da Bolívia, aleluia. Conheci outros guerreiros, lutadores. E eu queria parabenizar ao maestro aqui que dirigiu essa orquestra. Eu tenho origem também na música, porque fiquei 30 anos no exército, tocando também esses instrumentos. E quando eu escuto essas coisas, essas melodias, essas harmonias, esses ritmos, isso me fascina, pastora Miriam. Eu até pensei, achei uma igreja para quando eu voltar do Brasil vim congregar, aliás, voltar da América, vim congregar. Porque aqui se canta bonito. E eu, antes também de entrar na ministração, eu queria fazer um pedido a esses pastores, guerreiros e lutadores. Eu conheço o pastor Jorge há pouquinho tempo, um pouco mais de 11 anos. Mas eu descobri nele duas virtudes. Uma pessoal, eu queria que vocês atentassem para isso. Pastor Jorge é uma das pessoas que se destaca nessa característica. Ele é um homem generoso. Ele é um homem que aplica esse dom. Eu sou alvo da sua generosidade já por muitos anos. E eu nunca irei esquecer. E aqui tem obreiros que devem ter sido também alvo de sua bondade, de sua generosidade, que é algo que a Bíblia outorga não a todos. Você pode ser crente, você pode ser pastor,
você pode ser pregador, você pode ser professor, mas quando ele é tudo isso e é generoso, ele é uma pessoa diferenciada. A segunda característica que eu encontrei nele, agora já espiritualmente, é que ele é um homem visionário. Não são todas as igrejas, aqui no Brasil e na América, que tem um líder visionário como o pastor Jorge Amorim. Eu o visitei quando ele era pastor em Lins. E lá ele tinha uma orquestra. Lá ele motivava os músicos. E até o regente daquela orquestra era também um militar, que foi músico comigo no Amazonas e por muitas partes do Brasil. E o pastor Jorge se tornava diferente por essa visão de ter uma igreja que pudesse, aleluia, não só pregar a palavra, não só atender aos necessitados, mas que pudessem ter uma melodia de classe, uma música que pudessem chegar ao céu, aonde a adoração penetra, aleluia, as alturas. E eu queria agradecer a Deus por sua vida, pastor Jorge, sua generosidade e sua visão. É claro que se o senhor é assim, sua esposa também é. E já quero também agradecer por eu estar sendo hospedado pelo senhor esta semana. Muito do meu coração, eu quero agradecê-lo e dizer para os irmãos, pastores, desfrutem da vida do pastor Jorge, viva, porque nós já passamos dos 60 anos, e da agora para frente, o que nós vivermos, certamente será a bondade de Deus. E às vezes, nós só vamos perceber quanto a pessoa era importante quando ela deixa de estar conosco. Então aproveite este homem. Não digo em termos de explorá-lo, mas aproveite a sua bondade, aproveite a sua administração, aproveite a capacidade que Deus deu para pastorear a igreja. Eu já percebi nos 2 cultos que estive aqui, no domingo passado e nesse, até aqui ele chega pouco no púlpito, mas ele administra tudo dali, e nada foge do seu controle. Isto é, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Aleluia! Eu queria deixar um pedido para essa igreja, para não me estender nessa introdução. Eu observo que a igreja, de onde muitos saíram, que é a igreja católica, em todas as missas, eles fazem uma oração e mencionam seu líder, pedindo a bênção de Deus pelo seu líder. Pastor Sandro, nós pecamos nesse ponto. Nós raramente terminamos um culto e fazemos uma oração. Deus, abençoa nosso presidente, pastor fulano de tal. Deus, abençoa o pastor fulano de tal. E essa bênção é uma bênção bíblica de Abraão, que, pastores, vocês precisam fazer. Sempre orarem pela vossa liderança na pessoa do pastor Jorge. Orem, não esqueçam, eu ministrei isso lá na minha cidade em Jacksonville, quando
antes de sair para cá, eu disse para eles: não esqueçam de a cada culto mencionar e orar a meu favor, porque nós, sem as orações, não somos nada. Mas quando a igreja ora, aleluia, ela mexe com o céu, ela traz à terra uma realidade, e a nossa vida passa a ser escondida em Cristo. Eita, aleluia! E às vezes reclamamos. Estava falando a pastora Miriam, nós temos o culto das terças-feiras lá em Jacksonville, na Flórida. Mas vai tão pouquinha gente orar. E a oração, ela é tão importante, que nas horas mais difíceis que o Senhor passou na terra, Ele pegou alguns dos seus escolhidos e subiu ao monte, ao jardim do Getsêmani, para ali passar as suas últimas horas em súplica e em clamor. E Ele disse: fiquai-vos aqui, e eu vou até ali orar. Mas quando Ele voltou, os encontrou dormindo. Eu queria deixar este apelo a esta igreja. Estamos vivendo numa época de muitos desafios, de muitos contratempos, de muitos equívocos, de muitos descontroles, mesmo entre as religiões, na política, na sociedade, nas escolas, nas faculdades, como falou o doutor aqui, que me antecipou. Estão acontecendo muitas coisas, e eu só encontro uma arma para nós, aleluia, termos vitória diante de todo esse contexto contrário, quando nós nos posicionamos em oração. É a arma que resolve todas as coisas. Orem, participe desta campanha de oração, faça um clamor, porque, aleluia, vocês verão, não só esta igreja, verão a cidade de Penápolis, o estado de São Paulo, nosso Brasil, o mundo, aleluia, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele voltará, e que Ele terá aqui na terra um povo escolhido para fazer menção do seu nome. Como dizia o profeta Isaías, no capítulo 62, o versículo 6. Ó vós que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Que sejamos incomodados, que sejamos despertados, para fazer o que nunca fizemos, para termos surpresas agradáveis. Porque se continuarmos fazendo o que fazemos sempre, teremos sempre aquilo que já tivemos. Mas se começarmos a fazer o que nunca fizemos, vamos ter coisas novas acontecendo no meio do povo de Deus. Amados, eu já sabia desde segunda passada que eu iria ministrar hoje. E eu prego a palavra do Senhor há uns 50 anos. Alguém poderia dizer: mas você não tinha uma outra palavra para ministrar, pastor Miller? Eu preparei tanta coisa para ministrar hoje, mas quando eu saí de casa, o pastor Jorge disse: vamos, pastor. Eu disse para minha esposa: deixei todos os meus assuntos lá no meu iPad e vou só com a minha Bíblia. Porque o meu coração, Deus mudou tudo. E só me deu isso aqui para mim falar. Eu pregaria hoje sobre uma mensagem interrogativa. Foi exatamente a pergunta que marinheiros angustiados, nervosos, espantados, vendo a morte à sua frente,
fizeram para este profeta? Que ocupação é a tua? Mas como saiu esta pergunta? Saiu esta pergunta porque Jonas, que era da cidade de Gat-Hefer, na Galileia, recebeu a ordem para ministrar uma palavra de juízo na cidade de Nínive. E ele, há 8 séculos antes de Jesus, mas quando ele recebeu esta palavra, e Deus disse assim no versículo 2: dispõe-te e vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Aqui eu queria já dizer algo para a nossa igreja aqui hoje. Aleluia. Eu também sou membro da Assembleia de Deus. Eu faço parte da convenção aqui do Brasil, da Assembleia de Deus. Mas eu queria dizer para essa igreja linda aqui, acima de nossos vínculos convencionais, nós temos uma verdade que precisa ser esclarecida. Nenhuma maldade que seja praticada neste mundo, seja por pessoas que conheçam a Deus ou por pessoas que não conheçam a Deus, deixará de ficar sobre os olhares do Todo-Poderoso. Se houver alguma pessoa, autoridade, algum governo que estiver fazendo algo que está te prejudicando, calma, porque Deus há de tomar, aleluia, para você uma resposta e trazer uma decisão a você. Nínive pecava. Nínive era inimiga dos judeus. Nínive maltratava a nação de Israel. E eles faziam e se deliciavam em fazer. Agora Deus dizia assim: vai lá, porque a maldade deles chegou até mim. Crente, uma coisa eu quero que você saiba. Aleluia. Não percamos a fé e a confiança no Todo-Poderoso, porque Deus está aqui para responder o nosso clamor. Aleluia. E a Bíblia diz que, não obstante ele ser um profeta, ser residente de uma cidade na Galileia, ele, ao invés de atender a ordem do Senhor, ele desceu a Jope, diz assim, e Jonas dispôs-se para fugir da presença do Senhor, pegando um navio que ia para Tarsis. Eu e você, aleluia, temos por precípua, por necessária, a missão de sermos profetas, de nunca fugirmos da missão quando ela é entregue. E eu posso dizer aos senhores que Deus falou conosco ainda quando estava no Brasil há quase 20 anos atrás. E eu pensava que um dia seria missionário na Bolívia ou na África. E Deus começa a mexer e mandar mensagem dizendo: você vai para os Estados Unidos. E eu dizia: por que, se eu não falo inglês e eu não sou simpático à língua? E Deus dizia: você vai para lá e vai falar para um povo da tua língua. Eu fiz assim com Ezequiel. Eu tirei ele de cá e mandei lá para o meio dos exilados, para ele ser o profeta do ânimo, o profeta da reanimação, o profeta, aleluia, que pudesse levar Deus para não deixar os cativos esquecerem do Senhor. E chegava uma hora, lá às margens do rio Quebar, que os habitantes da Babilônia diziam assim para eles: cantem um hino de Sião, toquem as vossas harpas, eu quero escutar melodias de vocês. E eles diziam assim:
não poderemos cantar hinos do Senhor em terra estranha. Penduraram suas harpas nos salgueiros e não cantavam. Aí Ezequiel entrava para dizer que os ossos que um dia se secaram iriam reviver, e que a crise iria passar, e que o tempo iria responder, que eles voltariam para a terra deles, e que o Senhor cumpre a sua palavra. Aleluia! Senhores, está na hora de sermos profetas do Senhor. Se eu olhar para as Escrituras Sagradas, eu vejo que o Senhor teve uma preocupação extraordinária antes de subir ao céu pós-Calvário. Nos 40 dias que ele ficou ali, aparecendo, conversando, muitas vezes que ele falou com seus discípulos, algumas vezes, entre elas, lá no capítulo 20 de Mateus, ele disse que o Senhor se apresentou aonde eles estavam reunidos, fechados. E quando ele entrou, ele fez assim, ó, soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o Espírito Santo não deve ser ignorado por mim e por você. E nas Escrituras eu encontro em Romanos 12, dons para trabalharmos. Eu encontro no capítulo 12 de 1 Coríntios, 9 dons do Espírito Santo para a igreja usufruir. Eu encontro no capítulo 4 de Efésios, dons para o ministério da igreja ser exercido. E entre esses 5 dons de Efésios, entre os 9 dons de Coríntios e entre os 7 dons de Romanos, temos 21 dons. O sopro que o Senhor deu foi para que esses dons pudessem ser conhecidos, evidenciados, presenciados, e num culto como esse houvesse a alegria e ânimo do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia! É lindo demais ouvir melodia, mas é muito mais lindo ouvir línguas estranhas. Ouvir a manifestação do Senhor através de profecias. Porque a profecia não é esse exagero que temos visto, essa vulgarização do dom da palavra do conhecimento. A profecia é aquela que leva e diz para você, Daniel, assim diz o Senhor. Não precisa fazer alarme. Ele chega em você e diz: Deus me mandou te dizer assim, porque é assim que vai acontecer. Aleluia. E este homem profeta, com tudo na mão que tinha para fazer a maior evangelização da sua época, ele resolve fugir. Eu deixo aqui a minha pergunta a você. Você não está fugindo não, né? O Espírito Santo está aqui. Os dons estão nessa igreja. O Espírito Santo, pastor Sandro, está falando aqui. Espero que nenhum crente aqui esteja fugindo da verdadeira missão profética. Aleluia. Ele fugiu. E ele foi. Desceu a Jope, um dos portos onde as entradas e saídas de Israel era o principal porto da época. Agora, depois que ele foi, aconteceu algo de extraordinário. No caminho da ida dele para Tarsis, direção oposta de Nínive, ele estava vindo para a Europa. E ele tinha que ir para o outro lado pregar.
Agora, o Senhor diz assim, vou ter que mexer com ele. Escutem só. Como Deus faz um rebuliço às vezes na vida de pessoas e nós não entendemos. A Bíblia diz no versículo 4 que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio ia a ponto de se despedaçar. Agora veja uma coisa, por causa da desobediência de um profeta, de um crente, uma porção de coisas erradas, estranhas e prejuízos estava acontecendo por causa da desobediência de um homem de Deus. Amados, se tem algo que o Senhor Deus requer de mim e de você, é a sua obediência. Não é hora mais de fugirmos, mas é hora de dizermos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o versículo 5 diz, e os marinheiros cheios de temor e de medo, cada um clamavam ao seu Deus, lançavam as cargas ao mar, e o navio ia a ponto de ser mergulhado pelas águas. Agora, aconteceu algo. Diz que, veja aqui, Jonas, porém, havia descido e se deitado e dormia profundo sono. Ah, senhores, essa palavra profundo sono, eu queria que esta igreja esta noite levasse a sério comigo. É possível que você não seja um pastor, não seja um presbítero, não seja um evangelista, não seja um diácono, nem seja um cooperador da obra, mas você seja um crente normal e comum, como costuma se dizer, mas você é um crente chamado com as mesmas responsabilidades de um discípulo, e é possível que alguns estejam totalmente adormecidos, dormindo. E o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, ande como sábios e não como nécio. Aleluia. E ele dizia, é bom se encher do Espírito, é bom andar no Espírito, porque verá exatamente a presença de Deus real na sua vida. Aleluia. Agora aqui veja uma coisa no versículo 6, eu achei extraordinário. Ele disse assim, ó, chegou-se, enquanto ele dormia profundo sono, chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo, homem? Eu quero destacar essa palavra, o mestre do navio. Às vezes é muito fácil criticar o mestre, porque o mestre vem sempre com exortação, o mestre vem sempre com repreensão, o mestre vem sempre com necessidade de nos colocar no caminho e nos dar direção. Agora o mestre chegou para ele e disse, homem, que se passa contigo? Dormindo numa hora de tanta angústia e desespero, não sabemos mais o que fazer. E ele disse assim, levanta-te, invoca o teu Deus. Meu Pai amado, aleluia. Invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós e nós não venhamos a perecer. Ei, crente, invoque ao Deus que você serve, porque você vai livrar a cidade de Penápolis do pecado, você vai livrar o Brasil de cair nas mãos do inimigo. Mais uma coisa, o mestre, enquanto os marinheiros estavam apavorados, já tinham clamado aos deuses deles, mas o mestre foi lá achar a verdadeira razão do problema.
encontrou ele lá, adormecido num profundo sono. Mestre, é sempre o pastor da igreja, o principal líder, é o mestre que mostra, é o mestre que chama, é o mestre que faz e que diz assim: assim não, Sandro, faz dessa forma. É o mestre que diz assim: assim não, Daniel, é dessa forma. É o mestre que diz assim: não gostei dessa música, é desta forma. Glórias a Deus pelo mestre que temos na igreja. O mestre do navio não pode se afastar, mesmo que tenha alguém que diga: mas ele já está cansado. O mestre não cansa, porque Deus está com ele. O mestre tem sempre uma palavra para dizer àquele que está se desviando: desperta, homem, acorda desse teu sono, clama ao teu Deus. Imagine uma coisa: o mestre, que não era hebreu, chegou para ele e disse assim: desperta, clame ao teu Deus. Como quem diz assim: tu está fugindo, tu está rebelde, tu estás indo por outro caminho. Acorda, aceite que você está errado, peça ao teu Deus para que passe essa tempestade e nós todos não venhamos a morrer. Pegou ele pela mão e levou lá para os marinheiros. Mas mesmo assim, os marinheiros resolveram a lançar sorte e ver. Escute, amados, os marinheiros não tinham o Deus de Jonas. E ele disse assim: eu sou culpado. Só tem uma coisa: para o mar se acalmar, me jogue ao mar e tudo vai se fazer bonança. Mas os marinheiros não queriam ser cúmplice do sangue dele. Disseram: vamos fazer uma sorte entre nós. A quem recair vai ser jogado na água. E adivinhe quem foi que foi sorteado? Caiu em cima de Jonas. E ele disse: eu falei para vocês que é por causa de mim. Crente, quando nós erramos, nossa consciência nos acusa e nós sabemos que estamos errados. Mas eu quero dizer para você esta noite: é a hora de você juntar todos os cacos que ficaram para trás e ouvir a palavra do mestre e dizer: acorda, venha, é hora, aleluia, de clamar ao teu Deus para que nós não venhamos a perecer juntos. Aí quando caiu a sorte sobre ele, eles iam lançar ele no mar. Eles fizeram 4 perguntas que me deixaram totalmente à vontade para trazer para os senhores essa noite. Que ocupação é a tua, homem? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aqui daria já uma pregação extraordinária. Aí ele disse: sou hebreu. Bastou. Ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Ó crente, o povo lá fora sabe que tu és crente. Não adianta, errar é possível, mas eles sabem que tu és crente. Não adianta disfarçar continuando lá, sabe por quê? Clama ao teu Deus. E está aqui esta noite uma oportunidade para você, aleluia, parar de continuar no erro, mas dizer assim: oh Deus, eu sei que eu errei, então aceito a punição. Só que eles disseram: ó Deus, os marinheiros não crentes, e agora, Deus,
nós não te conhecemos, mas nós vamos lançar esse homem no mar. E que isso não caia o sangue dele sobre nós. Pois, Senhor, que esse sangue não venha a ser cobrado. E que tu não cobre isso de nós. E a Bíblia diz que eles lançaram o homem ao mar. E o mar se aquietou. E tudo se fez bonança. E as coisas se acabaram. E aí eu poderia concluir dizendo para você somente uma palavra que eles disseram: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Não eram crentes, mas agora, porque eles tiveram que lançar um crente sobre o mar, como na visão deles, eles mataram um crente. Agora eles disseram: ó Senhor, nos perdoa, mas Senhor, eu quero fazer um sacrifício a Ti. Eu quero levantar um sacrifício a Ti. Eu quero, Senhor, fazer meus votos. E a Bíblia diz que Deus aceitou. E quando esse moço foi jogado, esse profeta, nas águas, mais uma vez o Senhor fez algo. Preparou um peixe e engoliu ele. E ele passou agora a ficar lá no ventre do peixe. E se eu falasse sobre o capítulo 2, eu iria mostrar para vocês que diante das amarguras no ventre, ele gritou, ele disse assim: oh, do ventre do inferno, eu clamei ao Senhor. Eu quero fazer um pedido a você. Não precise chegar no ventre do inferno. A graça de Deus está aqui para você sendo oferecida essa noite. Aceite a Jesus como teu Salvador. E ele ainda diz assim: será, lá do ventre do inferno, será que eu voltarei a estar na casa e no templo do Senhor? Quando a pessoa começa a pagar pelo seu erro, ele fica desesperado e agora ele se lembra dos cultos, ele se lembra da hora boa e agradável que ele teve aqui, ele se lembrou de quando Deus falava e quando ele levava os seus votos e sacrifícios lá no templo. Agora ele dizia: enquanto as algas enrolam-se no meu corpo e eu desfalecia, eu me lembrei do Senhor e a minha oração subiu ao seu santo templo. E eu fiz um voto: eu saindo daqui, eu vou à tua casa oferecer sacrifício e pagarei os meus votos. E a Bíblia diz que quando ele disse assim: eu pagarei os meus votos, Deus falou com o peixe. Ei, sabia que Deus fala com o peixe também? Sabia? Eu vou parar aqui. Mas se você for até o capítulo 4, você vai ouvir que Deus fala para o verme. Deus falou para aquele verme cortar a aboboreira que fazia sombra na cabeça dele. Eu sirvo um Deus que fala com o homem, fala com a mulher, fala com o peixe, fala, aleluia, com a mula, fala com o verme. Ei, eu sirvo a um Deus que falou com os cães que lambiam as chagas de Lázaro. Eu sirvo a um Deus que falou com a pomba quando Noé soltou ela, aleluia, e ela voltou com um ramo de oliveira. Eu sirvo a um Deus que fala, que é dono do céu e da terra. E eu queria convidar você a adorar esse Deus esta noite. Aleluia. Eu sei que a hora passou e eu vou parar por aqui. Eu só quero pedir uma coisa para esta igreja: seja um crente
ensopado no poder do Espírito, fale em mistério, prove os dons espirituais, alcance a misericórdia de Deus, venha para a casa do Senhor, não espere a hora trágica para vir aos cultos, venha aos cultos todos os dias de culto, saia, o profeta Joel dizia assim, saia noiva, aleluia, do seu tálamo e o noivo do seu aposento, e venha para a casa do Senhor, e ore entre a porta e o altar, e diga, poupa Senhor o teu povo. Vamos fazer esta oração agora? Fiquem de pés comigo, por favor. Aleluia. Diga comigo, Senhor. Vamos dizer todos, vamos ver se você pode dizer. Diga comigo, Senhor, poupe o teu povo. Aleluia. Se há alguém que quer ver você fraco, é o diabo. Se há alguém que quer que você caia, é Satanás. Se há alguém que não quer que você venha na igreja, é o inimigo. Mas você vai dizer para ele, eu não tenho nada contigo, Satanás. Eu tenho é com meu Deus. Eu tenho é com meu Deus. A força do Senhor está comigo. Aleluia! O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deixa Deus falar com você. Eu não sei se eu poderia fazer uma oração ainda, pastor. Posso? Queridos, se você quer, aleluia, ter uma semana de impacto, uma semana de poder, uma semana de novidades, uma semana de línguas estranhas, uma semana de discernimento espiritual, uma semana de cura, como foi ministrado aqui na leitura, semana de cura, o dom da fé, o dom de curar, vão se manifestar. Se você quer ver algo diferente na sua vida, saia do seu lugar, venha aqui para nós orarmos juntos, vem aqui, e Deus vai começar a dispensar da sua graça, do seu poder, da sua glória. Ah, pastor, mas eu não posso me juntar muito. Olha, venha assim do jeito que você pode, te una aqui do jeito que você pode, venha que não vai ter problema, o Senhor Deus está aqui, e Ele não vai deixar. Olha aqui que alegria, eu olhar para esse homem aqui, olha a idade dele, e olha a minha, e nós estamos empolgados para ver coisas diferentes, não é verdade, pastor? É verdade. Isso, venha, novidade de Deus estão acontecendo, novidade de Deus estão acontecendo neste lugar. É hora da igreja se despertar para o novo. Vou fazer a pergunta: que ocupação é a tua? De que povo tu és? Para onde vais? Você tem essas respostas? Você vai orar comigo agora. Que ocupação é a tua? O mestre está ali, ó. Ah, eu gostaria de fazer muito mais. Fale para o mestre. Venha ser marinheiro neste navio. Ele não vai afundar. O Senhor está aqui. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Ele é o dono da igreja. O Senhor disse na sua palavra: a igreja segue caminhando. Aleluia! 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 Eu vou clamar por um avivamento, e que Deus vai fazer internamente. Você vai responder essas 3 perguntas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Para onde vais? Eu estou indo para o céu. A minha ocupação é aqui, a Bíblia, pregar, orar, me santificar. E nós cantamos hoje aqui sobre ser santificado. O mestre está ali. Se for preciso, ele vai chegar para você e vai dizer: por que estás aqui dormindo? Acorda do teu sono. Acorda! Está na hora, desperta tu que dormes.
Amém? Vamos orar? Alguém chegou até de mãozinha dada. Tenho certeza que não vai acontecer nada com você. Deixa eu orar com você agora. Deus, opera um despertamento na vida deles. Dá-lhes uma semana extraordinária, Deus. Faça acontecer na vida desses crentes, Senhor. Aumenta-lhes a visão, Senhor. Coloca no coração deles a necessidade de virem à tua casa e buscar o teu nome. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Abençoa a mulher e abençoa o homem. Abençoa a criança, abençoa o jovem. Abençoa a moça. Deus, Xaramassui, abençoa os casais. Batiza no teu Espírito Santo. Aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor. É o momento em que a tua igreja clama, Senhor, e nós confiamos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, se eu fugir à regra, me perdoe. Eu vou pedir para eles dar um aplauso ao Senhor, pode? Vamos aplaudir ao Senhor.